E aí, povo, tudo bem? Hoje nós vamos falar do poderoso Olhos d'Água, da mineira Conceição Evaristo. Dizem que para a gente conhecer um autor, a gente tem que ler pelo menos 3 livros desse autor. Eu estou indo nesse caminho. O primeiro que eu li da Conceição Evaristo foi Canção para Ninar Menino Grande. E agora eu tive contato com o brilhante Olhos d'Água. Antes de passar a história, ou as histórias, vamos à biografia da escritora. É uma escritora contemporânea, mineira. Ela tem uma história de vida interessante, uma história de vida de superação. Ela é negra, trabalhava como empregada doméstica. Enquanto trabalhava como empregada doméstica, fez faculdade de letras na UFRJ e a partir daí decolou. Não por acaso. Esse livro aqui, Olhos d'Água, na verdade é uma coletânea de contos muito indicada em muitos vestibulares. Então é um livro que tem sido muito procurado. São 15 contos, essa é a estrutura. 15 contos de histórias diversas, mas há um fio ali que dá para dizer que ele permeia quase todas essas 15 histórias diferentes. Predominantemente são protagonistas mulheres, negras, periféricas e envolvem situações trágicas. Quase todas as histórias têm isso, têm esse pano de fundo. Ao lado das crônicas, os contos, eu sempre faço questão de frisar, são uma boa pedida para quem quer se familiarizar, quem quer fazer da leitura algo constante de sua vida. Por quê? Os contos de Olhos d'Água, por exemplo, eu acho que o maior deles tem 10 páginas. Esse livro aqui eu li ele hoje, numa sentada praticamente. São um pouco mais de 100 páginas, os contos são pequenos. Então são histórias que, grosso modo, não se conectam. Então dá para você ler uma história, então depois voltar para outra. Dá para você ler uma lá na frente, depois ler a que veio antes. A literatura da Conceição Evaristo é uma literatura, uma palavra que eu poderia definir é lírica, lirismo. Lirismo é uma constante. Eu lembro quando eu leio ela, eu lembro do moçambicano Mia Couto, porque é uma prosa poética, alguns neologismos, e é de uma maneira muito bonita que ela escreve. E isso, pelo menos a mim, é uma das coisas que mais me move a ler, que é buscar a beleza na escrita. Isso eu consigo encontrar nos Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Esse livro ele foi publicado recentemente, né? Ele é de 2014. Ele trata contos distintos. Quando eu estou lendo contos, eu costumo marcar com asterisco no sumário aqueles dos quais eu mais gostei. E aqui praticamente eu marquei todos, porque todos são muito bons. Olhos d'Água é o título de um desses contos. É o primeiro deles, inclusive. Muito bonito. No qual uma mulher se dá conta de que esqueceu qual é a cor dos olhos de sua mãe. E aquilo a incomoda muito, a ponto dela não se contentar enquanto não pega um ônibus e vai até sua terra natal e vê sua mãe. E é nesse momento que ela percebe que sua mãe tem olhos d'água. É muito poético e ao mesmo tempo triste, porque olhos d'água quer dizer que são lágrimas, né? Claro, essas lágrimas podem ser também de felicidade, mas o contexto aqui leva a crer que a maioria dessas lágrimas eram também das dores que a pessoa viveu ao longo do tempo. E é uma questão geracional também, porque essa mulher, essa protagonista, ela vai ver sua mãe, mas depois, em conversa com sua filha, ela percebe que o que ela vê nos olhos da mãe, a filha também lê em seus próprios olhos, que são olhos úmidos. Então é uma poesia muito, muito sutil, muito bonita. Há outros contos aqui também que me chamaram muita atenção. Por exemplo, tem um chamado Quantos Filhos Natalina Teve? A gente começa a história sabendo que a Natalina ela está grávida pela 4ª vez. E só agora é um filho que de fato ela quer ter. Então ela começa a fazer uma retrospectiva da vida dela, de como foram suas primeiras gestações. A primeira delas, uma mulher negra ainda na adolescência, foi uma gestação indesejada. A segunda também. A terceira vez foi porque a sua patroa, ela trabalhava de empregada doméstica, a sua patroa não podia ter filhos, e ela engravida do patrão para dar o filho para a patroa. Na quarta, que é essa agora, o filho advém de um ato violento,
no qual ela, uma personagem forte, também revida, né? E esse filho é fruto de uma violência, mas ela quer de verdade ter, mas só na quarta gestação é que de fato ela quis. Tem uma personagem também, a Praxedes, que é uma mulher que fazia abortos, que ela permeia a história como se fosse uma espécie de bicho-papão para Natalina, que ela entende que venceu esse bicho-papão dela a partir do momento que ela resolve ter o filho dela. Essa mulher era conhecida por fazer abortos. Então, violência, todas essas personagens, não só aqui, mas em todos, são personagens periféricas, são personagens pobres, são personagens negras, são personagens que sofrem com o racismo, são personagens que não passariam por aquelas situações se elas não fossem negras e periféricas. Então essa é uma questão que norteia toda a obra da Conceição Evaristo, quer seja em Olhos d'Água, quer seja em Canção para Ninar em Menino Grande, quer seja em outra de suas obras. Outro conto também, muito bonito, chama-se Lumbiá. Lumbiá é uma criança, um menino que vende bala no sinal, né? Uma criança negra, um rapaz, um menino pobre que vende bala no sinal, mas que em um dado momento ele se encanta com o Natal. Ele se encanta com o Natal e ele se encanta principalmente com o presépio, porque o presépio, Cristo é pobre e ele consegue se ver em Jesus, no menino Jesus que nasce, porque ele nasce numa manjedoura. José e Maria também são pobres, então ele fica sabendo que em uma dada loja tá montado o presépio mais bonito da cidade. Ele resolve que tem que ir lá ver esse presépio e levar flores para o menino Jesus pobre, com o qual ele se identifica. A princípio ele enfrenta barreiras, porque a criança não podia entrar desacompanhada de adulto, ele não tinha um adulto para acompanhá-lo, a mãe dele não iria acompanhá-lo. Até que ele consegue. Ele consegue e ele se encanta tanto com o menino Jesus da manjedoura que ele resolve pegar para ele. Ele furta esse menino e sai correndo, foge do segurança, mas acontece também um momento de tragédia muito tocante. Então, são tragédias, mas que são belas, que são tocantes e que nos fazem refletir sobre situações que estão aí na nossa sociedade contemporânea. Às vezes a gente precisa de um tempo para digerir cada história, porque é muito forte e muito bonito. Leiam, vale muito a pena ler. Olhos d'Água, da mineira Conceição Evaristo.